Se você está pensando em contratar um assistente virtual em 2026, este vídeo literalmente vai te economizar milhares de dólares e muito tempo. Eu garanto que, se você assistir a este vídeo até o final, vou te mostrar exatamente como evitar meses de tentativa e erro e como você pode realmente contratar um assistente virtual que vai fazer seu negócio crescer, facilitar sua vida e, acima de tudo, que saiba exatamente como se encaixar no seu setor específico. Porque sim, um assistente virtual pode tanto fazer seu negócio funcionar de forma mais suave, quanto criar muita confusão e bagunça se você não souber delegar tarefas corretamente. Então assista este vídeo e confie em mim, depois você vai me agradecer. Oi pessoal, aqui é a Mar da Startup Wise e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que você precisa saber como empreendedor antes de contratar um assistente virtual em 2026. Em termos simples, um assistente virtual serve para facilitar sua vida, assumindo tarefas repetitivas nas quais você não precisa gastar seu tempo. Como empreendedor, você tem várias prioridades diferentes. Sua principal prioridade deve ser vender mais, não lidar com trabalho administrativo, marketing e outros aspectos do seu negócio. Então, contratar um assistente virtual pode ser uma ótima decisão, mas tudo depende do que você precisa e de onde você está no seu negócio. A maioria dos empreendedores adia a contratação de um assistente virtual porque acha que não tem tarefas suficientes para delegar. Se você não tivesse tarefas suficientes para delegar, nem veria este vídeo. Às vezes, você tem pequenas coisas escondidas que faz diariamente e que já se tornaram automáticas. Você nem percebe quando faz isso, mas no final do mês, todas essas pequenas coisas que você faz acabam tomando muito do seu tempo, e esse tempo poderia ser investido em outra área, o que também ajudaria a crescer o seu negócio. Quando você começa a perceber isso, vai ver que contratar um assistente virtual não será mais um grande gasto todo mês, mas sim um investimento para o seu futuro e para o seu negócio. Vou passar para vocês um exercício rápido que podem fazer hoje ou amanhã, que é auditar o seu dia. Quero que você literalmente pegue uma caneta e um papel e comece a anotar tudo o que faz no seu dia de trabalho, minuto a minuto, hora a hora. Você vai começar a perceber que gasta muito tempo com pequenas coisas, como talvez folha de pagamento, reagendar com clientes ou fazer ligações frias. E aí, no final do dia, você pode começar a destacar ou perceber quais coisas você realmente não precisa fazer. Quais tarefas poderia delegar para ter mais tempo para investir no seu negócio, fazendo com que ele cresça e gere mais receita para você. Então, depois de fazer esse exercício, talvez você esteja se perguntando para que os donos de negócios estão usando assistentes virtuais em 2026. Donos de negócios estão literalmente contratando novos assistentes virtuais todos os dias para fazerem as tarefas repetitivas, aquele lado chato do negócio que eles mesmos não querem fazer. Mas a verdade é que muitos donos de negócios contratam assistentes virtuais para trabalhos mais especializados, como marketing, finanças, edição de vídeo, especialmente se você trabalha com conteúdo, folha de pagamento e outras áreas técnicas. Claro, ao contratar um assistente especializado, o investimento para o seu negócio pode ser um pouco maior, mas confie em mim, isso não se compara a contratar alguém que vai até o seu escritório todos os dias. A forma mais barata de ter alguém trabalhando para você em 2026 é remotamente. E essa é a coisa incrível da tecnologia. Você pode usar tantas plataformas e maneiras diferentes de contratar talentos internacionais que vão te custar muito menos do que contratar talentos do seu próprio país. Agora, vamos falar sobre o quando. Quando contratar um assistente virtual é uma ideia incrível e quando contratar é uma péssima ideia. Vamos começar pelo lado bom. É o momento perfeito para você contratar um assistente virtual se você tem tarefas repetitivas que precisam ser feitas diariamente ou semanalmente. Se você percebe que o seu negócio está crescendo e você não está conseguindo dar conta de tudo, é exatamente aí que você sabe que chegou a hora de delegar e aumentar a sua equipe. Eu sei que, no começo, delegar é algo que assusta a maioria dos empreendedores, porque eles têm essa ideia de que ninguém consegue fazer o trabalho tão bem quanto eles mesmos. Mas, na verdade, isso é o que está te segurando para trás. Vou deixar algo para você refletir. Se você acredita que ninguém pode fazer o seu trabalho tão bem quanto você, que está tocando tudo sozinho ou sozinha e que esse é o jeito certo de fazer, na verdade você pode estar enganado, porque você está literalmente competindo com outros negócios que têm equipes de talvez milhares de pessoas e que estão crescendo exponencialmente a cada dia.
Então você precisa começar a acreditar que, ao construir uma equipe, você também está criando estrutura para o seu negócio. E, além de crescer como equipe, o seu negócio vai começar a crescer quando você entender que não pode fazer tudo sozinha. Quando você cresce com outra pessoa, e essa pessoa pode ser um assistente virtual ou alguém que você contrate, você vai perceber que o seu negócio vai começar a crescer exponencialmente. E o que você precisar pagar para esse assistente virtual, basicamente vai se pagar sozinho. Outro sinal que você precisa ter em mente ao contratar um assistente virtual é quando a sua receita começa a parecer uma montanha-russa, porque você não tem tempo suficiente para fazer o acompanhamento com clientes em potencial, ou simplesmente para conseguir mais leads. Então, quando notar que está perdendo oportunidades por atrasar os acompanhamentos, é hora de primeiro construir um pipeline melhor e depois contratar alguém para essa função. Agora, vamos ser honestos e falar sobre quando contratar um assistente virtual é uma péssima ideia. Se você está contratando um assistente virtual porque acha que essa pessoa vai conseguir resolver todos os problemas, todo o caos e toda a bagunça do seu negócio, você vai ficar realmente decepcionado. Um assistente virtual precisa entrar em uma empresa ou um negócio que já tenha pelo menos uma boa estrutura e que entenda de processos, porque uma única pessoa não pode organizar todo o seu negócio por você. Quando alguém contrata um assistente virtual esperando que ele vá resolver tudo, começa a surgir confusão, e é aí que você passa a acreditar que assistentes virtuais não são suficientes. Começa a duvidar da sua decisão de contratar essa pessoa, fica indo e voltando e acaba tendo problemas e desentendimentos com quem você contratou. Por isso, o melhor é que você tente organizar seus sistemas, tente organizar seus processos e só então considere contratar alguém para que essa pessoa possa entrar e melhorar ainda mais esses processos. Agora vamos falar sobre o processo de entrevista e no que você precisa prestar atenção. Você não precisa contratar o melhor assistente virtual ou a pessoa mais simpática que você está entrevistando. Você precisa contratar a pessoa que melhor se encaixa na função que você está procurando. E é por isso que você precisa ser muito específico sobre o que precisa para o seu negócio. Então, o primeiro passo é ser claro quanto às expectativas. Você precisa sentar e começar a anotar exatamente o que espera dessa pessoa. E aqui você também vai perceber quanto tempo essas tarefas levam. Isso vai te ajudar a entender se você precisa de um assistente virtual em meio período ou se precisa de alguém em tempo integral. Por isso é tão importante que você saiba e entenda exatamente o que precisa dessa pessoa, para evitar confusões e problemas no futuro. Se neste momento você está no processo de entrevistas, eu recomendaria que você entrevistasse pelo menos 3 ou 4 candidatos diferentes e começasse a analisar o histórico deles, o que eles sabem e, obviamente, só você vai saber, talvez pela energia ou carisma, quem vai ser a melhor escolha para o seu negócio. Mas sempre que estiver entrevistando um assistente virtual, procure alguém que tenha uma personalidade carismática, que esteja disposto a ir além e que também saiba impor limites. Na verdade, isso é uma coisa boa. Quando alguém chega para uma entrevista e faz perguntas sobre o seu negócio e suas expectativas, isso significa que essa pessoa valoriza o próprio tempo. E quando alguém se importa com o próprio tempo, vai respeitar o seu tempo e o seu negócio da mesma forma. Independentemente da função, sempre procure alguém que tenha uma comunicação forte, alguém que esteja disposto a aprender. Então tente buscar alguém que tenha um pouco de paixão pela sua área e pelo que você está procurando. Lembre-se de que o primeiro erro que os empreendedores cometem ao contratar um assistente virtual é não saber por que estão contratando essa pessoa. Então só garanta que as expectativas estejam claras e que você saiba exatamente o que precisa dessa pessoa. Obrigado por assistirem a este vídeo e desejo muito sucesso no seu processo de recrutamento. Lembre-se de confiar em você mesmo e que fazer seu negócio e sua equipe crescerem provavelmente é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu futuro. Lembre-se de que este canal é dedicado a empreendedores como você, que estão buscando crescer, expandir e, claro, aumentar sua receita. Então não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque postamos vídeos quase todos os dias que, eu garanto, vão te ajudar nessa jornada. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!